Amigos falsos não faltam nessa vida, não é mesmo, Gi? Pois é, gente, você acredita que eles também estão presentes no vocabulário do inglês? Pois é, então vem descobrir com a gente na dica de hoje 10 palavras que não significam o que você acha que elas significam. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Vi e aqui é a Gi. E nós somos as gêmeas do inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. E a gente tá de volta com mais um vídeo do nosso quadro Descomplicando a Gramática. Na verdade, hoje é mais na categoria de Descomplicando o Vocabulário, mas tá valendo. Só que antes da gente começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. E se você não deixou o seu like ainda, já aproveita pra deixar o seu like, que ajuda bastante a gente. Você sabe o que é um falso cognato? Gente, falsos cognatos, que também são conhecidos como falsos amigos, como a gente falou no começo, são palavras que têm uma ortografia semelhante a uma palavra do português, mas que na realidade têm um significado totalmente diferente. E essa semelhança, gente, na escrita acaba enganando muita gente, porque o aluno bate o olho na palavrinha, aí ele vê que ela é parecida com alguma que ele já conhece no seu próprio idioma, no português, e daí automaticamente ele presume que deve ter o mesmo significado. Só que aí já o erro, porque quando você vai realmente ver, você percebe que as traduções são super diferentes. Então, falsos cognatos são muito enganosos e é por isso que a gente chama eles de false friends, falsos amigos. Bom, a gente vai ilustrar isso na prática para você entender como esse processo de confusão acontece. Vamos começar com duas palavras parecidas que não são falsos cognatos. Problem, que em inglês é problema, e problema, que em português também significa problema. A ortografia de problem, o jeito que a gente escreve, é idêntica quase, né, à de problema. Só que nesse caso é verdade, você pode assumir que problem é problema e tá tudo certo. Essa semelhança te ajudou. Agora presta bastante atenção nessas próximas duas palavras. Pretend, que é uma palavrinha do inglês, e pretender, que é uma palavrinha do português. Nessa hora, separa e pensa. Poxa, já que problem e problema têm o mesmo sentido, pretend e pretender também devem ter. No! Cuidado aí que esse é um falso amigo. Em português, pretender é ter a intenção de fazer alguma coisa, né? Só que a palavra pretend em inglês significa fingir. He was pretending to be a fireman. Ele estava fingindo ser um bombeiro. Fez sentido, gente? Agora que você já sabe o que é um falso cognato e como eles podem te enganar na prática, a gente vai te mostrar 10 falsos cognatos que são super enganosos, que os brasileiros geralmente têm problema, né? Geralmente são de fato enganados por eles. Pois é. Bom, a nossa primeira palavra é actually. Qual que é a primeira palavra do português que vem na sua mente, né? Muita gente presume que a palavra actually significa atualmente, mas não se engana, tá? A palavra actually quer dizer na verdade. Actually, she's not coming to the party. Na verdade, ela não vai à festa. A segunda palavra, nosso segundo falso amigo, é a palavra costume. Nesse caso, até a escrita é igual, né? Quem bate o olho acha que costume significa costume, no sentido de um hábito, de uma prática frequente. Mas toma cuidado, porque a palavra costume, em inglês, na verdade, significa fantasia, no sentido de uma fantasia de roupa, um figurino que você coloca. What costume are you wearing for Halloween? Que fantasia você vai usar para o Halloween? O terceiro falso cognato da lista é a palavra educated. Quem aí tá aprendendo inglês agora, talvez veja essa palavra e pensa que ela significa educado, no sentido de você ser bonzinho, ser gentil. Mas na real, uma pessoa que é educated é uma pessoa instruída. Muitas vezes a gente usa esse termo para indicar que alguém foi instruído, criado e ensinado em algum lugar, por exemplo. Pode até significar educado, mas no sentido acadêmico, de ter feito talvez faculdade, enfim, ser uma pessoa que estudou bastante, não no sentido de ser boazinha. The writer was educated at a very good school. Então, o escritor foi educado, instruído academicamente em uma escola muito boa. E ó, se você quiser falar que alguém é gentil, bonzinho, você pode usar a palavra polite. He's very polite. Ele é muito gentil, educado. Se você quiser falar que ele é gentil e você falar he's very educated, vai estar errado. Gente, a próxima palavra da lista é a palavra fabric. A essa altura você provavelmente já sacou que fabric não é fábrica. E se você pensou assim, muito bem, você está entendendo a lógica do vídeo. Tá avançando. A palavra fabric significa tecido, literalmente um pano, uma textura. Careful, the fabric tears very easily. Cuidado, o tecido rasga com muita facilidade, muito facilmente. Bom, agora a gente vai seguindo em frente para nossa quinta palavra e essa próxima você com certeza já escutou antes,
principalmente se você vem acompanhando nosso canal. Eu tô falando da palavra parents. Gente, parents em inglês não significa parentes, e sim pais, o pai e a mãe. I have to ask my parents if I can go to the movies tonight. Eu tenho que perguntar aos meus pais se eu posso ir ao cinema hoje à noite. Se você tiver com a intenção de falar sobre parentes, você usa a palavra relatives, tá bom? Gente, o próximo falso amigo da lista talvez seja um que você não veja com tanta frequência, mas ele é tão enganador quanto os outros, que é a palavra recipient. Essa palavra se parece com recipiente, né? Como se fosse um objeto que a gente coloca lá, que pode conter algo, um frasco, algum vaso, mas em inglês a palavra recipient tem o significado de destinatário, aquele que vai receber. No Brasil, às vezes a gente usa a palavra recipiente no sentido de alguém que vai receber algo, como por exemplo, receber o e-mail, né? O recipiente do e-mail. Nesse contexto tá certo. Who was the recipient of the Medal of Honor? Quem foi o receptor, né? Quem recebeu a medalha de honra? Bom, nossa próxima palavrinha, a sétima palavra é assume. Essa é uma das minhas favoritas, tá? Assume dá muita impressão que significa assumir, mas não é isso, tá? Assume significa presumir, supor, e é uma palavra muito usada por falantes nativos no dia a dia, então anota essa para não esquecer. I assumed things had gone well for him since he had a big grin on his face. Eu presumi que as coisas estavam indo bem para ele, já que ele tinha um grande sorriso no seu rosto. O oitavo falso cognato em inglês é realize. Essa palavrinha se parece bastante com o nosso realizar, né, em português, mas o significado é bem diferente, gente. A palavra realize significa perceber, se dar conta, como a gente vai ver nessa frase aqui, ó. We did not realize the magnitude of the problem. A gente não percebeu, não se deu conta da magnitude do problema. A penúltima palavra da nossa lista é a palavra resume. Todo mundo já está bem esperto a essa altura e já sabe que resume com certeza não significa resumir. Esperto você, né? Pois bem, a palavra resume em inglês traz a ideia de retornar, reiniciar algo de onde você tinha parado. Por exemplo, se você estiver em uma reunião, pode ser que, sei lá, o seu chefe peça uma pausa e diga... Como é que o chefe diria, Gi? We will resume the meeting in 15 minutes. Nós vamos retomar a reunião em 15 minutos. Muito bom! Como você pode ver, então, resume não tem nada a ver com encurtar, com resumir alguma coisa, nada disso. É retornar algo. E por fim, gente, o nosso último falso cognato da lista é a palavra support. Essa palavra é campeã de erros e ela merece uma explicação mais detalhada. Eu vou começar falando o que a palavra support não é. Ela não significa suportar no sentido de tolerar, como a gente usa aqui no português. Eu não suporto ele, ou I can't support him. Falar assim é errado, tá, gente? Agora eu vou ensinar o uso certo da palavra support. Como substantivo, ela pode significar suporte no sentido de ser um apoio. Por exemplo, the best support for a camera is a tripod. O melhor suporte para uma câmera é um tripé. A palavra support tem a tendência de enganar mais quando ela é usada como verbo, gente, é aí que piora. Nesse contexto, ela traz o sentido de apoiar, de ajudar, de torcer por alguém. Por exemplo, I support the cause of women's rights. Eu apoio a causa dos direitos das mulheres. Seria errado falar eu suporto a causa dos direitos das mulheres. Isso até tem uma conotação meio negativa, meio agressiva, né? Tô tolerando. Não é assim. É isso aí, gente. Eu quero muito saber quem aí já caiu na cilada de algum desses falsos cognatos, quais são novidades pra você, quais você já conhecia. Conta tudo aqui nos comentários. Fala assim, ó, eu já usei a palavra resume falando que era resumir, eu achava que assume era assumir. A gente quer saber, e que bom que agora você já sabe qual que é o correto, né? Se tem mais um falso cognato que você conhece, às vezes te engana, já te enganou e você aprendeu, conta pra gente também aqui nos comentários. Como eu já disse, não se esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Take care! Take care!